Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal Neojus, a nossa revista eletrônica que é feita por professores que selecionam matérias que foram pauta na mídia especializada e comentam aqui para você caso a caso. E vamos então para as manchetes do nosso jornal, que estão muito boas, com a professora Tatiana Andrade. É com você, professora. Olá, Cabezão. Vamos às notícias que foram destaque esta semana. STJ. Parentes colaterais do falecido não precisam integrar ação que discute a existência de união estável. Outubro Rosa. Saiba quais são os direitos trabalhistas e previdenciários para a pessoa que desenvolveu câncer. Réu é condenado por ameaçar divulgar fotos íntimas de mulher que conheceu em aplicativo. Empregada tem direito à troca de turno para cuidar do filho e indenização. Gastos no cartão de crédito de vítima de golpe do motoboy são inexigíveis, decide a Justiça. Coalizão de empresas de tecnologia anuncia a remoção da botnet TrickBot. STF. Negada a ação direta de inconstitucionalidade que questionou lei de São Paulo sobre rótulo de produtos transgênicos. STJ decide qual é o momento em que considera ocorrido o imposto de renda retirado da fonte sobre a remessa de valores ao exterior. TST. Turma não reconhece troca de favores e afasta a suspeição de testemunha. E a dica cultural com o professor Altran. É com você, Cabezão. Obrigado, professora. Está no ar a 10ª edição do Jornal Neojus. Bom, abrindo o jornal, nós iremos utilizar aqui nessa nossa edição aqui um pequeno logo que marca os festejos do Dia do Professor. Então, a todos os professores, nossos cumprimentos e homenagens, respeito a essa atividade que nós amamos tanto e assim é fundamental para a sociedade, que é o exercício do magistério. Sobretudo aos colegas com os quais aqui nós ombreamos o caminho, né, a caminhada nessa estrada, que são os professores que estão conosco aqui no Neojus. Então, a todos vocês, os nossos agradecimentos, nosso respeito, nossas homenagens, tá? E os votos que estejamos sempre juntos, professando, né? O professor é alguém que professa, professando os nossos conhecimentos em prol de um Brasil melhor. Começando o nosso jornal, vamos então comentar uma matéria que foi destaque na mídia, em que uma pessoa foi condenada por utilizar fotos íntimas de uma outra que ele conheceu num aplicativo aí de rede social para a prática de extorsão. Para comentar essa matéria, eu quero convidar aqui a professora Juliana, que está debutando hoje no jornal. Professora Juliana, seja muito bem-vinda. O que a senhora traz para nós dessa notícia? Olá, professor Cabezon, que honra fazer parte do Jornal do Neojus dessa semana. Vamos então comentar essa interessante decisão da 11ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que acertadamente confirmou a condenação pelo crime de extorsão praticado através de um site, de um aplicativo de relacionamento. O crime de extorsão ele está previsto no artigo 158 do Código Penal e consiste em constranger alguém através de violência ou grave ameaça a deixar de fazer alguma coisa com o intuito de obter vantagem econômica. Bom, e foi justamente o que aconteceu no caso em estudo. O casal se conheceu em um site de relacionamento e nesse relacionamento virtual a mulher enviou fotos nuas, fotos sensuais para esse homem, que passou a exigir R$500 sob pena de divulgar essas fotos que tinham sido enviadas por ela, essas fotos de intimidade, em redes sociais e, pior ainda, marcá-la nessas publicações. Sem dúvida nenhuma, configurou o constrangimento através dessa grave ameaça que foi essa exigência, essa chantagem em publicar fotos em redes sociais e, sem dúvida nenhuma, causar esse pânico na vítima ao imaginar a sua intimidade devassada, sua honra. Logo, o artigo 158 de fato aconteceu. E aqui eu deixo registrado que essas práticas delituosas, crimes contra o patrimônio, vêm encontrando território fértil
na rede mundial de computadores e, por isso, exige cada vez mais cuidado para todos os usuários ao utilizar desses recursos. Por isso que eu deixo aqui registrado sempre essa precaução, essa atenção. Até o próximo Jornal do Neojus. Professora Juliana Vieira Saraiva de Medeiros, olha, uma honra tê-la aqui conosco. Nós já temos alguns vídeos seus aqui no canal YouTube, mas a participação no jornal foi a primeira vez, né? Só tem toda a razão, as pessoas elas vão se esquecendo de que essas fotos podem vazar, de que se trata de uma preservação à sua imagem, e só quando se deparam diante desses fatos é que atentam para a gravidade do que pode acontecer. Então fica aqui realmente um aviso, já muitas pessoas vêm adotando reiteradamente essa prática e depois amargando ali, com certeza, grandes prejuízos, não só financeiros, como sobretudo morais, por conta desse tipo de acontecimento. O tribunal decidiu que gastos ocorridos no cartão de crédito de vítima do golpe do motoboy, eles são inexigíveis, ou seja, esses gastos não devem ser pagos. Para tratar dessa matéria, nós não poderíamos deixar de chamar aqui nosso maior especialista no assunto, professor José Geraldo Brito Filomeno. Professor, o senhor está elegante, professor. O que o senhor tem para trazer para nós desse caso que é tão comum também, que é esse famoso golpe do motoboy? Pois é, professor Cabeção, é o chamado golpe do motoboy. E, infelizmente, ao contrário do que decidiu a 13ª Câmara de Direito Privado e Tribunal de Justiça, dando ganho de causa à pessoa que teve os saques na sua conta, pelo estratagema que eu vou explicar rapidamente daqui a pouco, eu tive um caso no meu escritório de uma constituinte, parente próxima, sexagenária, aposentada, que vive sozinha e que teve nada mais nada menos que R$18.000 surrupiados. Nossa. Sabendo, ou devendo saber, quem quer que tenha hackeado, ou então informação de dentro da agência bancária, que ela teria, naquela semana, R$18.000 para receber de saque de um fundo de pensão que ela tinha da antiga empresa onde ela trabalhou mais de 30 anos. O golpe se dá com o seguinte estratagema. A pessoa está lá na sua casa, de repente recebe um telefonema, dizendo mais ou menos o seguinte: olha, a senhora é fulana de tal? Sim. A senhora mora na rua tal, tal, etc. Sim, vai confirmando todos os dados, inclusive, olha, o cartão da bandeira tal, número tal, 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 é da senhora? Sim. Olha, a senhora fez uma compra no valor de, na época, R$3.500 na loja, deu lá o nome da loja, que a pessoa desconhecia. Disse, não, de jeito nenhum, imagine se eu saco valores tão grandes assim, eu ganho aposentadoria do INSS, imagine se eu gasto tudo isso. Não, mas a senhora pode ficar tranquila, a senhora vai ligar para o número que eu vou passar para a senhora, e a senhora então liga para o serviço de atendimento. Eu sou da segurança, não é? Mas a senhora, para estornar ou para impedir que esse valor seja debitado na sua conta, a senhora tem que ligar para esse número. Ligou para esse número, era outro bandido, não é? Que na verdade confirmou os dados, e aí é que surge o grande problema, que pediu inclusive a senha, depois de ter dado todos os dados da pessoa. A pessoa muito espavorida, preocupada, não é para menos, um golpe que depois se deu da ordem de R$18.000, a pessoa então falou, o que eu tenho que fazer? Olha, a senhora pode ficar tranquila que a senhora corta o cartão ao meio, coloca no envelope, escreve o protesto de que a senhora não reconhece o que será eventualmente sacado com base nesse cartão, virá um motoboy e ele então pegará esse cartão. Ela fez isso e tal, e não adiantou nada, evidentemente, foi um golpe, né? Infelizmente, no meu caso, eu propus ação no Juizado Especial Civil Central aqui de São Paulo e acabei ganhando em primeira instância, só que o banco recorreu ao Colégio de Recursão e qual não foi minha amarga surpresa
quando, né, deram provimento por unanimidade, dizendo que a cliente não deveria ter dado o número da senha. Ora, é claro, como ficou patenteado nesse julgado da 13ª Câmara de Direito Privado, é evidente que um hacker, um breaker, ou então alguém de dentro do banco dá as informações para que o bandido, a quadrilha, entre em contato com os clientes e vai, então, captando todos esses dados. Quer dizer, já sabe dos dados, nome, endereço, RG, CPF, etc, etc. Então, é um golpe e eu acho que isso deve servir de alerta. Mas o banco, ninguém me tira da cabeça que é responsável pelo serviço defeituoso. Tá? Quem não tem competência não se estabelece, como diz um ditado lusitano. O banco deve proporcionar aos seus clientes segurança suficiente para que isso não aconteça. E se acontecer, a responsabilidade é objetiva a teor do artigo 14 do Código do Consumidor. Por hoje é só, meu caro professor Cabezon. Professor, muito obrigado, viu, por sua participação. Realmente temos que tomar muito cuidado, porque o que não falta é picareta, é oportunista. Né? A gente vê muitas vezes o povo reclamando dos políticos, mas quantos da população também se aproveitam de inúmeros fatores aí para poder também levar vantagem, né? E sem dúvida isso é terrível. Obrigado, viu, professor? Valeu pelo aviso. Nós estamos agora no Outubro Rosa. E o Outubro Rosa significa para nós um mês em que nós celebramos a luta contra o câncer. Então é um mês de conscientização, é um mês em que nós procuramos divulgar para as pessoas que existe chance contra o câncer, sobretudo quando ele é diagnosticado de uma forma preliminar. E o professor Adilson Sanches, então, que nós estamos aqui convidando para falar conosco e gentilmente aquecer o nosso convite, irá comentar alguns direitos, sejam trabalhistas ou previdenciários, dentre outros, em que esses pacientes que estão na luta do câncer, eles possuem. Professor, o que o senhor tem que passar para nós dos direitos garantidos na nossa legislação, nessa fase difícil de luta contra o câncer? Professor Cabezon, muito bem lembrado, nosso Outubro Cor-de-Rosa. Estou, inclusive, fazendo lembrança a esse, que eu posso chamar de evento, né? Porque quem já passou por isso, e eu posso dizer para vocês que é o meu caso, né? Nós sabemos a importância de lembrar, de repetir, de demonstrar às pessoas que elas têm direito, né? E esse direito deve ser respeitado, porque é uma situação que realmente merece toda a atenção, todo o respeito por toda a sociedade. Professor, quais são os direitos que uma pessoa que está com câncer tem na esfera trabalhista e o que ela precisa fazer para poder ter esses direitos realmente alcançados? Bom, na esfera trabalhista, eu destacaria a possibilidade de saque do Fundo de Garantia e do PIS. Né? Está previsto em Lei 8.922 de 94, quanto ao Fundo de Garantia, e é simples, muito simples. Basta se dirigir a uma agência da Caixa Econômica Federal. Eu reitero, como já tive essa experiência, posso dizer para vocês que as pessoas estão bem preparadas para receber e adotar os procedimentos necessários para o levantamento do Fundo de Garantia do PIS e o PIS. Né? Basta levar um atestado médico recente, 30 dias. Esse atestado deve declarar que a pessoa é sintomática, né? E o gerente, o responsável, vai tomar todas as providências cabíveis. Obviamente, levar também os documentos pessoais. Se for servidor público, é Banco do Brasil. Professor, e na esfera previdenciária? Na esfera previdenciária, eu diria que a situação é um pouco mais complexa, porque a pessoa vai ter que se submeter a um periciamento do INSS. Em épocas de pandemia, isso está terrível, né? Mas já pode agendar, no 135, faz o agendamento, tem direito a receber o auxílio-doença
se ficar caracterizada incapacidade total, porém temporária, né? A legislação, inclusive, prevê que a pessoa não precisa ter carência, um tempo mínimo de contribuição, mas precisa ser segurado, né? Precisa de alguma forma, ter contribuições anteriores, ainda que não alcance as 12 contribuições. Então, terá direito ao auxílio-doença e poderá ter direito à aposentadoria por invalidez, se essa incapacidade for considerada permanente. Quem vai definir isso é o perito médico do INSS. Professor, uma pergunta até bem específica, né? E se a pessoa já é aposentada e aí ela vem desenvolver câncer, e se é aposentada, inclusive, por invalidez, né? Muda alguma coisa nessa situação, nesse panorama? Tem também colocado, professor Cabeçon, nós inclusive já falamos sobre essa situação anteriormente. Quem já é aposentado por invalidez e agora está passando por essa situação, faz jus, se necessitar de assistência permanente de outra pessoa, a um acréscimo na sua aposentadoria de 25%, que também pode ser buscado perante o INSS, né? No 135 faz o requerimento, é provável que tenha esse pronto atendimento. Então fica registrado também. Quem é aposentado por invalidez terá direito a esse acréscimo se comprovar a necessidade de assistência por outra pessoa de forma permanente. Professor, no caso da pessoa não ser segurada da Previdência Social, ou seja, ela não colabora com a Previdência Social, há algum tipo de auxílio, benefício, há algo que pode ser requerido? Quem não é segurado da Previdência Social também terá direito a um benefício conhecido por BPC, benefício de prestação continuada, alguns chamam de benefício assistencial e mesmo LOAS, né, da Lei 8.742, desde que a renda per capita familiar não seja superior a 1/4 do salário mínimo. Então, o paciente nessa situação também pode buscar, se não for segurado da Previdência Social, o benefício assistencial, mediante um cadastro prévio, chamado CadÚnico, né? Pode consultar na internet e vai localizar uma unidade próxima da sua residência, faz esse cadastro prévio e depois faz o requerimento nas agências da Previdência Social ou no 135. Professor, só para finalizar, e voltando aqui a uma questão trabalhista, a pessoa, ela descobriu, foi diagnosticada com câncer, né? E ela está trabalhando. Ela pode ser demitida sem justa causa? Em épocas de pandemia, eu tenho recebido muitas pessoas que estão sofrendo, vamos dizer assim, uma pressão para se desligarem da empresa, ou o relacionamento já não era muito bom como no serviço prestado fisicamente, pessoalmente, não de forma virtual, né? Se eventualmente o empregado for demitido, se eventualmente ocorrer a rescisão pela empresa sem justa causa, é fato que o paciente de câncer faz jus à estabilidade no emprego. Isso está garantido pela súmula 443 do TST. Né? Vou ler. Presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego. Alguém vai dizer, mas a súmula não trata do paciente de câncer. Então, vou ler para vocês, para deixar bem claro, sem sombra de dúvida alguma, o relatório, né? Então, o relator assim apontou. Para quem a presença do câncer gera a presunção de que a pessoa pode ser diferenciada no meio social, causa estigma, e gera até mesmo sensibilidade social. O ministro ressaltou que a prova de que a dispensa não havia sido discriminatória ou motivada por preconceito é do empregador. Em outras palavras, eu não fiz uma boa leitura. Em outras palavras, a súmula teve por precedentes jurisprudenciais pessoas portadoras de neoplasia. E na hora de redigir, de determinar a existência dessa súmula, esses precedentes mencionados, de pessoas que atravessaram essa situação, né, eles são válidos para indicar que a súmula, embora não seja expressa, dirigida a pacientes com câncer, a súmula certamente teve origem também na existência de pessoas com neoplasia
maligna. Então, vale a pena invocar a súmula 443 do TST, porque é um direito de todos nós. E já que queremos uma sociedade justa, liberta, né, que você faça prevalecer o seu direito, viu? É isso que eu gostaria de deixar bem definido, bem colocado a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Um forte abraço. Obrigado, professor. Não sabia que o senhor era ali um vitorioso até na luta contra o câncer. Parabéns. Que o senhor continue sempre com essa força pujante aqui entre nós, sempre cheio de saúde. Desejamos também a todos aqueles que enfrentam esta luta, que não é fácil. Eu tive o meu pai também, que infelizmente nos deixou no passado. Ele também um tempo enfrentou um câncer, e com tantas pessoas que eu também já conheci, que lutaram, inclusive venceram. Nós desejamos essa força à pessoa e aos seus familiares. Muito nobre de sua parte, professor. Obrigado. Empregada, ela tem assegurado o direito de troca de turno para poder cuidar do seu filho. Inclusive, diante da resistência da empresa, né, isso acabou até acarretando indenização para esta pessoa. Para comentar essa matéria, nós convidamos então a ilustre professora Ana Cláudia Vieira de Oliveira Sizewski para poder fazer então os apontamentos sobre essa situação, que apesar de existir esse direito, ele é extremamente descumprido. Seja bem-vinda, professora Ana Cláudia. É uma decisão interessante que visa não só a proteção do trabalho da mulher, a proteção à maternidade e também a proteção a uma criança. É uma mulher que, grávida, procurou o empregador, pediu para mudar simplesmente de turno, porque ela e o marido trabalhavam das meio-dia às 10 da noite. E o empregador disse que não poderia mudar de turno porque ele não poderia alterar a estrutura da empresa, por conta de um pedido particular de cada um dos seus empregados. E a decisão foi procedente para ela, no sentido de autorizar não só a mudança de turno, como também a indenização por danos morais. Qual foi o fundamento? No abuso desse poder diretivo. Esse poder diretivo do empregador não é absoluto e ele deve observar o princípio da dignidade da pessoa humana. E esse empregado é um destinatário dessa proteção, impedindo que esse empregado seja alvo de situação desumana, degradante, devendo garantir o quê? Condições de acesso a existenciais mínimos, como o cuidado simples de uma mãe para com seu filho e uma simples alteração de turno, nada de tão estrutural dentro da empresa, né? Esse poder de direção ele deve ser voltado não só para o lado empresarial, ele também deve ser visto com relação à função social da empresa, função social que deve ter a observar a peculiaridade de cada uma das situações dos seus empregados. Mas o que eu gostaria mais também de chamar a atenção é no fato da decisão ter levado em conta o direito desta criança, o direito da convivência familiar desta criança. É um direito constitucional garantido no ECA, garantido também na Constituição Federal, como ser humano de desenvolvimento, que é reconhecido como direitos, né, sujeito de direitos e garantias fundamentais dessa dignidade dessa pessoa humana, desta criança. Alinhado com esse princípio da dignidade, a gente pode também citar a Lei 13.257 de março de 2016, que trata da proteção da primeira infância, reconhecida desde o nascimento até os 6 anos de vida da criança. E como disse a doutora Patrícia Rodrigues Paes, na obra que celebra os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente numa perspectiva do direito do trabalho, a infância é considerada o período de maior possibilidade de formação das competências da criança, o que lhe dará maiores benefícios ao longo da vida. Ou seja, cuidar da criança é cuidar do presente e do futuro. Então, é uma decisão muito acertada e que visa não só dar a proteção e reafirmar a necessidade de proteção desta mulher, desse trabalho desta mulher, desta maternidade, mas também ao direito desta criança, que é muito importante e que tem que ser
mais visto com muito mais atenção, muito mais frequência, que a gente às vezes deixa passar. Professora, olha, sensacional, uma fala assim irretocável. Realmente, se nós pudéssemos enxergar que certos direitos não são do trabalhador, mas da criança, por exemplo, teve uma discussão sobre a licença maternidade, não se trata do direito da mãe, né? Se trata do direito da criança de ser amamentada. E essa legislação que a senhora muito bem lembrou, que trata da primeira infância, né, nós temos já uma série de estudos que mostram que, por exemplo, uma doença grave que a criança contraia de 0 a 2 anos, enfim, ela pode ser determinante depois para o tipo de atividade que essa criança futuramente vai desenvolver, porque todas as suas conexões, as suas habilidades cognitivas e a formação neural estão, sobretudo, se formando nesses primeiros anos de vida. Então, daí, essa proteção essencial que a lei estabelece. Isso não é à toa, né? E nós temos ainda o artigo 227 da Constituição Federal que fala do princípio da prioridade absoluta. Não existe direito maior no nosso país, né, a ser respeitado do que o da criança e adolescente. Infelizmente, criança e adolescente, as pessoas às vezes têm uma visão deturpada dos seus direitos, elas pensam que o ECA existe para defender bandido, né? Mas na verdade não é. O Estatuto da Criança e Adolescente ele tem para nós ali uma missão muito difícil, tá? E é uma legislação de ponta. Digo difícil porque mexe com algo que está dentro da nossa própria casa, né? Que são essa relação nossa com os nossos filhos. Professora, parabéns, seja bem-vinda ao nosso jornal e volte tantas e quantas vezes quiser. Espero poder contar com a senhora aqui sempre comentando essas matérias. Muito obrigado. O Tribunal Superior do Trabalho ele acabou afastando uma alegação de suspeição de testemunha, tá? Com argumento de troca de favores. Então, o que é isso? Muitas vezes a pessoa já trabalhou na empresa e vai ter ali, por exemplo, um depoimento de uma pessoa com a qual ela também trabalhou, e ela fala, não, eu vou ser só testemunha. Chega lá na hora para depor, né? O advogado da outra parte, o advogado da empresa fala, não, ela não pode ser testemunha porque ela também trabalhou na empresa, então isso deve ser uma troca de favores entre elas. Ela depõe no processo dessa, essa depõe no processo da outra e assim por diante. Então alega suspeição, essa pessoa é suspeita, ela tem interesse aí porque ela está trocando favores com a outra. Então, para comentar essa decisão, chamamos aqui o eminente professor Domingos Sávio Zainag. Salve, salve, professor Domingos. Olá, Ricardo. Olá, amigos do Jornal Neojus. Bom, hoje vamos comentar essa decisão que me parece muito importante do TST, porque ela vem mostrar uma tendência, um direcionamento que eu creio que a Justiça do Trabalho deva adotar doravante. Por quê? Vejamos, lá no passado, há coisa de uns 20 anos, mais ou menos, havia um entendimento que o simples fato de um empregado mover uma ação contra o seu ex-empregador, ou até mesmo, digamos, seu próprio empregador, numa rescisão indireta, o impedia de ser testemunha num outro processo contra o mesmo empregador ou ex-empregador. Com o tempo, veio a súmula 357 do TST, que disse o seguinte, olha, o simples fato de mover ação contra o seu empregador não torna a testemunha impedida ou suspeita. Pois bem, parecia que esse assunto já era coisa decidida. As empresas, por meio de seus advogados, começaram a requerer, durante as audiências, a suspeição da testemunha, quando esta testemunha foi também a parte para a qual ela está prestando depoimento, foi convidada para prestar depoimento, foi sua testemunha num outro processo. Aí os juízes de primeira instância já começaram a entender que não poderia não poderia prestar o depoimento como testemunha, porque seria uma troca de favores.
Eu entendo que esse posicionamento realmente é equivocado, porque o simples fato de alguém pedir para outra pessoa ser sua testemunha não há favor nenhum. O favor aqui que a testemunha faz é para a justiça, que ela vai ali ajudar a que o Estado, o juiz, chegue à verdade. Devemos sempre lembrar que a testemunha está prestando o depoimento sob compromisso, e se ficar comprovado que ela mentiu, ela pode ser processada, condenada e até mesmo presa pela prática do crime de falso testemunho. Nas relações de trabalho, sobretudo relações em pequenas empresas ou até relações de trabalho doméstico, só tem 2 pessoas trabalhando num pequeno consultório dentário. Numa casa tem uma cozinheira e a que faz limpeza, e uma outra que é cuidadora de crianças ou de idosos. Ambas não recebiam horas extras ou não tinham seu contrato de trabalho formalizado. Ora, o que vai fazer? Uma sabe da história da outra, e a justiça precisa do depoimento dessas pessoas para chegar à verdade. Mais uma vez, eu concordo com o TST. E olha que isso não é muito comum, não, hein? Então, um abraço, meus amigos, e até a próxima semana. Abraço, professor. Essa semana nós tivemos uma notícia de que grandes empresas da área da tecnologia, desenvolvedoras de softwares e sistemas, elas se uniram, elas formaram uma coalizão e anunciaram o fim de uma infraestrutura, né, denominada Botnet TrickBot. O que significa isso? Será que a minha vida mudou? Será que não mudou? Quero chamar aqui o grande oráculo, que será a nossa tecla SAP da ignorância informática, professor Roberto Senise Lisboa. O que significa isso? Olá, meu amigo Ricardo Cabezon, tudo bem? Bem, O professor. TrickBot ele é um trojan que foi criado justamente para ataques ao sistema operacional do Microsoft Windows. Tá. A sua função principal acabou sendo desempenhada para a captação de dados bancários e credenciais de correntistas, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas. E isso fez com que houvesse uma série de complicações na segurança bancária de milhares e milhares de correntistas. Por conta disso, houve uma coalizão de empresas, capitaneada, obviamente, pela Microsoft, diretamente interessada nesta situação, para que se evitasse os efeitos nocivos do TrickBot. Ele tem múltiplos usos. Ele pode ser utilizado para espionar informações, para obter acesso a contas de e-mail, informações de sistemas e de redes de tecnologia da informação, como também pode espalhar e-mails de spam. E, desta forma, pode atingir um número muito maior de vítimas, com milhões e milhões e milhões de e-mails afetados. Inclusive, há uma suspeita que o TrickBot tenha comprometido pelo menos 1/4 de milhões de conta de e-mail, ou seja, mais de 250 milhões de contas de e-mail. Além disso, ele tem um problema. O TrickBot ele baixa um malware. Além dele, que é um trojan, ele baixa um malware que aparece como algo inofensivo para aquele que mexe no seu sistema operacional do seu próprio computador. Mas, na realidade, isso faz com que o computador acabe também sendo infectado, tanto pelo malware que é chamado de Emotet, que infecciona o computador, como também através do Ryuk, que é um malware que serve para a captação de dados, embora aparentemente ele seja mais inofensivo, e que normalmente vem na forma de um anexo de e-mail, como um documento PDF. Veja então como é necessário que as pessoas tenham bastante cuidado. Os malwares eles podem ser modificados para novos propósitos desejados por aquele que os envia, não apenas para infectar máquinas, mas também para a obtenção de dados, e são muito utilizados para finalidades criminosas, né, dos cybercrimes. E, por conta disso, a Microsoft teria que tomar alguma medida para que seu sistema operacional não viesse a ser ainda mais comprometido. Bom, professor, entendi o que é isso então. Então é algo muito bom, né?
tratava-se de uma grande ameaça de vírus aí, e que acabava trazendo inúmeros problemas para as pessoas. Mas me diga uma coisa, professor, o que essa coalizão de empresas fizeram para que efetivamente se alcance esse resultado? Bem, essa coalizão de empresas que a Microsoft capitaneou acabou tomando uma deliberação comum, que foi a propositura de uma ação civil que tramitou no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Leste do estado da Virgínia. E o tribunal, no dia 6 de outubro, acabou proferindo uma decisão bastante interessante. Decisão segundo esta, os usuários deveriam ser protegidos dos efeitos negativos que os aplicativos maliciosos decorrentes de malwares e também do Trojan poderiam acarretar ao sistema, o que levaria a uma série de problemas para as pessoas. Problemas que diriam respeito à sua confidencialidade, quanto a dados pessoais e também quanto à navegação de dados na rede. E por conta disso, houve êxito nessa coalizão, que foi formada pela Microsoft, pelo Centro de Análise e Compartilhamento de Dados sobre Serviços Financeiros, pela Black Lotus Labs da Lumen, pela NTT e pela Divisão de Segurança Cibernética de Broadcom, Symantec. Então, nesse sentido, em 6 de outubro, o Tribunal da Virgínia acabou dando a decisão judicial que era favorável para que a Bolt Network Bolt pudesse ser afastada através de mecanismos utilizados, considerados agora sim legais, com o respaldo da justiça norte-americana, o que acaba sendo extremamente benéfico não apenas para os usuários do sistema Microsoft nos Estados Unidos, como também em todas as partes do planeta. É isso, Cabezon. Até uma próxima oportunidade. Olha, professor, obrigado pelos esclarecimentos. Realmente eu não tinha a menor ideia do que isso se tratava, né? O Superior Tribunal de Justiça, ele decidiu que, em caso em que nós tivermos uma ação que procura reconhecer uma união estável com um companheiro já falecido, não é necessário chamar parentes colaterais do falecido. Parentes colaterais aí, então, seriam irmãos, sobrinhos, tios, né? Eles não precisariam integrar essa lide. Para comentar esse assunto, vou convidar a professora Carla Matuque Borba Serafim. Professora Carla, a senhora poderia comentar conosco o que efetivamente nós tivemos essa decisão do STJ? Olá, estamos aqui para trazer um tema que foi decidido na terceira turma do STJ, na qual houve o afastamento dos colaterais do polo passivo de uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável pós-mortem. Por quê? Porque os parentes, nesse caso, da falecida, pleitearam o ingresso nessa ação sob a justificativa de que teriam direito, né, ao benefício da ordem de vocação hereditária. E nesse entendimento, o juiz de primeiro grau alegou, né, fundamentou que o 1790 era constitucional. Mas todos nós sabemos, já de algum tempo, que houve uma equiparação nos direitos sucessórios, tanto da companheira quanto do casamento, do cônjuge. Não podia haver diferença, e por isso o artigo 1790, já de muito, foi declarado inconstitucional. Neste entendimento também há uma situação. Por quê? Porque os colaterais, na ordem de vocação hereditária do 1829, estão no último patamar. Só herdam, só têm direito à percepção do quinhão hereditário, se o caso, quando não há nenhum outro parente sucessível nos incisos anteriores, precedentes. Nesse entendimento,
A ministra Nancy Andrighi até deu uma outra fundamentação, né, dizendo que não seria possível albergar todos os possíveis interessados na sucessão para uma discussão de reconhecimento e dissolução de união estável. Nesse sentido, também é importante, por quê? Porque os colaterais, se fosse o caso, deveriam comprovar após, né, o não reconhecimento dessa união estável. Por isso, o julgado foi parcialmente procedente. Estamos aqui e estamos de olho. Vamos em frente. Muito obrigada. Obrigado, professora. Um grande abraço para a senhora, viu? O Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que a ação direta de inconstitucionalidade movida contra uma legislação paulista que trata dos rótulos dos alimentos transgênicos, ela deveria ser julgada improcedente. Para comentar esse assunto, eu convido o professor Geórgios Alexandrides. Salve, salve, professor Geórgios! Pois é, Cabezon, o plenário do STF, no dia 9 de outubro, acabou por julgar uma ação direta que buscava a inconstitucionalidade de uma lei estadual relacionada a transgênicos. Nós estamos falando da ADI número 4619, o que buscava a Confederação Nacional da Indústria, que a lei número 14.274 de 2010 do Estado de São Paulo fosse integralmente declarada inconstitucional por ofensa à regra de que competiria à União a análise ou ao estabelecimento de norma a respeito de produtos transgênicos. Bom, o plenário, por maioria, entendeu que a lei estadual é constitucional, posto que não há violação da competência da União nesta matéria. E o importante, aqui deixa claro um princípio da informação estampado no âmbito do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Por óbvio, se o produto tiver quantidade igual a superior a 1% de qualquer organismo transgênico em sua composição, deve haver a indicação na rotulagem do símbolo T, indicado para os produtos transgênicos. Isso faz com que haja uma proteção efetiva do consumidor que, em razão de desconhecer os efeitos do consumo de produtos que tenham partes transgênicas, pode optar por consumir ou não aquele produto. Princípio da informação, que é um direito básico de todo consumidor com relação a produtos e serviços que ele venha a consumir. É isso aí, Cabezon. Muito obrigado, professor Geórgios. Um grande abraço. Vamos agora falar, então, sobre imposto. O Superior Tribunal de Justiça, ele se manifestou sobre o imposto de renda retirado na fonte sobre remessas de valores para o exterior. E para comentar essas questões de natureza tributária, eu convido aqui nosso querido professor Paulo Bacil. Professor Paulo, o que o senhor traz de bom aí para nós? Olá, Cabezon. A legislação brasileira prevê que, nesses casos em que uma empresa estabelecida no Brasil, faz remessas de valores para o exterior, para o pagamento de empresas que estão domiciliadas em outros países, a empresa que está estabelecida no Brasil, ela, em regra, na qualidade de responsável tributário, deve pagar o imposto de renda retido na fonte. E nesse caso, julgado pelo STJ, a dúvida era em que momento esse imposto deveria ter sido pago, porque a empresa brasileira pagou o imposto de renda retido na fonte, mas no momento em que ela realizou a remessa desses valores para o exterior. No entanto, mesmo tendo feito o pagamento do imposto, a Receita Federal autuou a empresa com imposição de multa por entender que ela recolheu o tributo no momento errado, que, na verdade, o imposto ele deveria ter sido pago ali quando a empresa ela realizou o registro contábil desse débito, ou seja, quando ela escriturou lá contabilmente que ela tinha ali um débito a pagar. No entanto, o STJ decidiu que
a Receita Federal estava equivocada, né? O momento correto de ser realizado o pagamento do imposto de renda retido na fonte, né? Nesses casos em que uma empresa brasileira está pagando um débito com uma empresa estabelecida em outro país, é justamente no momento em que ocorreu o vencimento dessa dívida ou, né, no momento do pagamento dessa dívida, né, o que acontecer primeiro. Então, nesse caso, o STJ ele acabou anulando, né, o auto de infração e imposição de multa que foi realizado pela Receita Federal e estabeleceu que o momento correto para o pagamento do imposto de renda retido na fonte nesses casos é justamente no vencimento ou no momento do efetivo pagamento dessa dívida, né, o que acontecer primeiro. Até a próxima, Cabezon. Até a próxima, professor. Estamos com saudade do senhor, viu? E vamos agora para o nosso momento cultural. Bem, a cultura essa semana fica por conta de 2 dicas. A primeira delas é a promoção de visitas virtuais monitoradas com agendamento prévio, patrocinadas pelo TJ de São Paulo, né? O Tribunal de Justiça, de segunda a sexta, está agendando visitas pelo site visita@tjsp.jus.sãopaulo.sp, na verdade, ou pelo telefone 31 17 26 17. A segunda dica fica pela reabertura do Museu do Futebol, lá no Pacaembu, comemorando os 80 anos do nascimento do Pelé. O Pelé esse ano, dia 23 de novembro, faz 23 anos, e mesmo com restrições, com 40% da sua capacidade de atendimento, o Museu do Futebol reabre com esse evento, essa comemoração, mostrando um pouco da vida e da arte do rei do futebol, melhor jogador do mundo, maior artilheiro da seleção brasileira, atleta do século, enfim, quem quiser conhecer um pouco da vida profissional e pessoal do Pelé, o Museu do Futebol vai estar lá à disposição, ok? Um abraço. Quero agradecer a você pela sua companhia, pela sua paciência, e eu convido então para que no próximo sábado, né, acesse o nosso novo vídeo do jornal. Espero que compartilhe, nos ajude a disseminar, a comunicar a todos mais esse nosso projeto inovador. Um grande abraço para vocês, não deixem de ver as nossas mídias sociais, tá? Estaremos certamente aqui aguardando a sua visita. Um grande abraço.